Saudações, novos estudantes, meu nome é Capitão Gondim, eu ministro aula de Física Clássica e Matemática. Temos uma resolução de questão da Física Clássica que fala sobre Enem 2017, questão 130, que diz o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo do ser humano, Temos aqui então uma animação onde tem uma pessoa tentando atravessar uma cerca elétrica. Observe que nessa cerca elétrica existe a resistência corporal, ou seja, a resistência do corpo dessa pessoa entre as mãos e os pés, e temos um gerador. Notem que tanto o gerador quanto o corpo humano estão em série. A diferença de potencial na cerca 1000 volts, ou passando pelo SI, temos 1 vezes 10 a quarta volts. A intensidade de corrente não letal, 0,01 ampere, ou 1 vezes 10 a menos 2 ampere. A resistência corporal, 1000 ohms, ou, passando pelo sistema internacional, 1 vezes 10 ao cubo ohms. Ele quer saber qual é a resistência do gerador. Dessa maneira, temos a lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade de corrente. Dessa maneira, a diferença de potencial é igual à resistência equivalente. Por que equivalente? Porque tanto o gerador quanto a resistência corporal, eles estão em série. Então existe uma resistência equivalente, que multiplica uma intensidade de corrente não letal. A diferença de potencial é igual à resistência equivalente, que é a resistência do gerador, mais a resistência corporal, que estão em série, que multiplica a intensidade de corrente não letal. A diferença de potencial é igual a 1 vezes 10 a quarta, que é igual à resistência do gerador, mais a resistência corporal, que multiplica a intensidade de corrente não letal. Assim ficou 1 vezes 10 a quarta, dividido por 1 vezes 10 a menos 2, que é igual à resistência do gerador, mais a resistência corporal. Passando 10 a menos 2 para cima, teremos 1 vezes 10 a quarta, que multiplica 1 vezes 10 ao quadrado. Quando você passa 10 elevado a menos 2 para cima, inverte o valor do expoente, que fica igual à resistência do gerador, mais a resistência corporal. Dessa maneira, ficou 1 vezes 10 a sexta, onde nós mantemos a base 10 e somam-se os expoentes, que fica igual à resistência do gerador mais a resistência corporal. Dessa maneira, vamos passar a resistência corporal para o outro lado. Assim ficará 1 vezes 10 a sexta menos a resistência corporal, que é igual à resistência do gerador. Desta maneira ficará a resistência do gerador é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 menos a resistência corporal. Substituindo o valor na equação, teremos então que a resistência do gerador é igual a 1 vezes 10 a sexta menos 1 vezes 10 ao cubo. Podemos também reescrever a resistência interna do gerador da seguinte maneira: 10 elevado a 6 também pode ser escrito como 1000 vezes 10 ao cubo, menos 1 vezes 10 ao cubo, para que eles tenham valores com a mesma base. Dessa maneira, dizemos que a resistência do gerador é igual a 999, que multiplica 10 ao cubo, ohms. Note que 10 ao cubo ohms é a mesma coisa que a resistência corporal. Assim, podemos dizer que a resistência do gerador equivale a 999 vezes o valor da resistência corporal. Portanto, a resposta que mais se aproxima é a letra C, isto é, milhares de vezes maior. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo gratuito de qualidade. Um forte abraço e fique com Deus!